Feliz sábado, bom dia. Que bom estar de novo com você. Que bom ter você novamente conosco para mais uma classe da nossa escola sabatina. E tá ficando legal, não tá? Eu falei para você, eu avisei, o Joel também falou na semana passada, né? O Elton vem falando também. Como vale a pena a gente estudar essa lição? Quanta coisa a gente está aprendendo. Muito obrigado porque você está aqui de novo para junto aprendermos um pouquinho mais sobre Jesus. E daí, meus amigos, tudo bem, Joel? Tudo jóia, graças a Deus, né? Amém. Pronto? Pronto para mais uma lição? Espero que sim. O Elton disse que vai te apertar hoje, tá? É. Não é, Elton? Precisa. Precisa. Você É necessário. É necessário? Então ele o Elton está muito vingativo, hein? Ele está muito vingativo. Não, é a solução dos nossos nossa problemas. Solução. Isso, Elton. Tudo bem contigo, Elton? Tudo bom, tudo e ótimo. Vocês passaram uma ótima semana? Maravilha, uma bênção. Que bênção, né? Que bom que Deus tem estado conosco, tem estado com cada um que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. É muito bom ter você, tá? Joel, você ora pra gente hoje, pra gente iniciar a lição? Oremos. Pai eterno, Pai amado, mais uma vez nós somos gratos a Ti pelas vitórias que o Senhor nos deu durante a semana, Amém. Pelas misericórdias derramadas na nossa vida, amém, pelas bênçãos, por cuidar de nós, da nossa família, dos nossos familiares. Nós louvamos o Teu santo nome. E também louvamos o Teu santo nome por mais uma vez estarmos aqui, tendo a oportunidade de repartir aqui o pão da vida. Que possamos sair daqui alimentados e tendo a certeza que tivemos um encontro contigo também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, sim. Olha, a nossa lição dessa semana traz o título A Esperança no Novo Testamento. A Esperança do Novo Testamento. E traz um verso que eu acho esse verso uma beleza. Olha só, o testemunho é este. Me perdoa, você que não tem a lição, abra em 1 João. 1 João é aqueles livrinhos pequenininhos que tem lá perto do Apocalipse, tá? 1 João 5, capítulo 5, verso 11 e verso 12. Diz assim, olha, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meninos, que esse texto já começa, que esse verso já começa a abrir a nossa visão para esse texto aqui, esse tema, a esperança do Novo Testamento. Vai lá, Joel. O Joel já fez o bico lá já para começar a falar, Elton. Eita. Fala aí. Bom, interessante que o texto inicia falando sobre vida eterna. Porque às vezes a gente pode, né, se confundir. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem a vida. Mas nós estamos vivos, né? Mesmo aqueles que não acreditam em Deus estão vivos. Mas o texto está falando de algo diferente. Algo maior, né? É, algo maior. O título da lição é A Esperança do Novo Testamento. E essa esperança vem na pessoa de Cristo, tendo assim, nos afirmando, vamos dizer assim, que nele nós temos vida eterna. Jefferson, você conhece algo eterno? Pessoalmente? Só aquela música que diz que tudo é eterno enquanto dura. Então, isso é mais um assunto que vai fazer com que a gente, hoje, né? Vai mexer com nós. Exercite e tem tudo o pensamento. A ver com a lição da semana passada. Tem ou não tem? É uma emendada na outra. Tem ou não tem a ver com a semana passada? Tem. E você, com essa história, quem tem o Filho tem a vida. E eu acho interessante que aqui bota aqui qual filho? O Filho de Deus. Elton, me fala um pouquinho desse verso. Então, a vida já fala aqui, né? A vida, não é essa vida que nós temos temporária, passageira, que não. A vida eterna é uma pessoa, é Cristo Jesus. Então, Ele, se nós cremos nele, entregamos nossa vida para Ele, Ele nos garante o quê? A eternidade. Não tem outro meio. Isso combate o quê? João que está falando assim, isso não tem esse negócio de imortalidade, não. Sem Cristo Jesus não existe. Não existe, né? Imortalidade da alma. A alma morre. Se não tiver Cristo, vai morrer. E vai ser morte eterna. Não é essa mortezinha de nós, né, o sono que a gente vai ter, essa primeira. Vai ser a morte eterna. Então, Jesus é vida, é tudo. Então, a gente tem nele a esperança
da vida eterna. Eu lembro uma vez um pastor, ele falando, né, o que é um filho para um pai? Quer uma briga comigo? Ele dizia, brigue com meu filho. Você quer que eu deteste você? Deteste meu filho. Agora, você quer que eu tenha simpatia com você? Faz qualquer bobeirinha positiva para o meu filho, que no meu coração você já é meu amigo. Pois é. Então, quando eu vejo aqui a lição colocando a quem tem o filho, qual é a importância? A gente consegue, né, já ver a importância de Jesus Cristo nesse... A gente sabe que filho é uma expressão quando Jesus encarnou, para a gente entender, certo? Da mesma maneira que nós somos chamados filhos por causa da carne, Jesus é o filho mais velho, o irmão mais velho, por causa da encarnação. Mas veja só, como o filho é importante nesse relacionamento humano-divino. O que você me fala, Joel? É a ponte, né? Ele vai servir de uma ponte. A lição traz aqui, na parte sábado, aí, já no fim do último parágrafo, aí, dizendo assim, ó, não há vida eterna à parte de um relacionamento salvífico com Cristo. A parábola, quando Jesus fala sobre ali a videira, né? É muito fácil entender aquilo. Você pega o galho de qualquer árvore e retira ele da árvore. O que vai acontecer com ele em pouco tempo? Morre. Vai morrer, não vai dar fruto, né? Ele morre. Então, assim, essa lição vai nos trazer essa questão de vida eterna, mas que existe uma condição para essa vida eterna. E aqui tem no Desejar Todas as Nações, meditação matinal, o Senhor logo vem, diz assim, acho muito bonito aqui, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo, luz dos homens. Não é a vida física que é aqui especificada, mas a imortalidade, a vida que é exclusivamente propriedade de Deus. Olha que coisa que Deus quer dar para você, algo que é dele, só dele, e ele nos oferece, hein? Por intermédio de quem nós vimos semana passada, da ressurreição do Filho de Deus. Chique, né? Muito chique. E a gente vê a lição trazendo para nós também, que não era uma coisa nova para eles, era algo que vinha lá dos patriarcas, dos profetas. E quando a gente vai lá em Hebreus 11, né, falando que Abraão tinha certeza de que se ele sacrificasse o filho, Deus iria o quê? Ressuscitá-lo, né? Então não é uma coisa assim que... Mas infelizmente a gente vê o quê? Quando a gente vai lendo o Novo Testamento, a gente vê um grupo de líderes da nação que não acreditavam na ressurreição. Porque que infelizes, né? Saíram da palavra que tinha o Antigo Testamento, que eles tinham, para ir para onde? Para doutrinas humanas, né? Misturou com filosofia grega. Loucura, né? Diabólica então, mesmo. Diabólica dentro do povo de quê? De Deus. Então saiu da palavra dele, cai no erro. Sabe que você chamou atenção para uma coisa que a gente sempre tem atenção, Joel? É porque assim, ó, eu estou lendo um livro, e nesse livro diz assim, até está naquele volume que você falou, tá? Para ministros, né? Volume, se eu não me engano, volume 3 ou 4, de que o projeto de Satanás principal é convencer líderes, ministros, de que a Bíblia pode ser do jeito que o ministro pensa, não do jeito que Deus pensa. Então, para você ver o cuidado que a gente tem que ter, foi bom você levantar esse ponto, o cuidado que a gente tem. Não importa quem falar e o que fala. O que importa é o que é a palavra. Eu estou sem a Bíblia aqui, mas o que importa é a palavra de Deus. Eu estou aqui, ó, para eu mostrar para eles aqui. Ó. O que importa é o que está aqui. Ó. Ah, mas é mais gostoso escutar o que o outro fala. É assim que a gente resolve as coisas, Joel? Não. Eu achei muito importante você chamar essa atenção, puxar esse gancho nessa lição. A gente vê que hoje tem muitas religiões cristãs que não estão falando o quê? Do que a Bíblia está falando, né? A verdade da palavra de Deus. E pessoas estão confundindo as coisas. Então é importante demais. Assim como no passado Satanás enganava, ele engana hoje da mesma forma. Ele quer fazer você não ir na palavra de Deus e entender o que Deus tem. E graças a Deus que a nossa lição, ela nos traz para a palavra, né? Ela nos ensina, ela nos ajuda. Certo?
Joel, olha que texto bacana para você que tem a lição em casa. É o seguinte: esperança além dessa vida. E tem um texto, abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios. Coríntios fica ali, Mateus, você vai ali, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois de João ali você vai pegar Romanos. Depois de Romanos tem 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 17 e 19. Olha que texto interessante, nós vamos tratar ele agora. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as mais infelizes, ou os mais infelizes de todos os homens. Nós até chegamos a pegar um pouquinho esse verso na semana passada, né? É lá que eu estava coçando para falar. Eu sei. Agora você pode falar, engraçadinho. Ah, pode falar? Pode, agora você pode. Bom, é assim, a vida, né? O ser humano é um ser questionador, que precisa encontrar sentido para a sua vida. Então, a lição no domingo, ela vai trazer essa questão de sentido, se encontrar sentido para a vida ou não, como que as pessoas enxergam. Aí a lição traz o exemplo de uma tribo que de Heródoto, já lá no século 5, né? Ali 485 antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, olha só. Existia uma tribo lá, Jefferson, que eles faziam o seguinte: quando alguém nascia, começava o período de luto. Quando nasce na nossa sociedade, é motivo festa, do quê? Está esperando ali, faz festa, chá de bebê, nasce presente. Novo, tudo. Lá não, era luto, pois eles previam o sofrimento que a criança enfrentaria na fase adulta. Parece um ritual estranho, mas há até uma certa lógica nele. Então, assim, isso denota o quê? Falta de perspectiva, falta de esperança. A lição trouxe para nós também um pensamento que dizia o seguinte: para que viver se você pode ser enterrado por $10? Bem mais barato, né? O que esse pensamento quer dizer? Vamos ao fundo aqui no pensamento de quem escreveu isso aí. O que ele está querendo dizer com isso? Vale a pena viver se você pode ser enterrado por $10? E não sofrer nada? Agora, se não vale a pena viver, o que eu posso fazer com a minha vida se eu não tenho sentido para ela? E é o que Satanás tem feito, né? Outro pensamento, nós aprendemos na escola: nasce, cresce, reproduz e morre, né? Que sentido que existe para a vida? Então, quem pensa dessa maneira, quem tem esse tipo de pensamento, são pessoas que não têm perspectivas, não têm a luz no fim do túnel. E aí elas passam. Aí o que isso vai refletir na minha vida de forma prática? Eu posso ser moral ou imoral, tanto faz. Problema. Eu posso ser fiel ou infiel, tanto faz. Eu posso ser honesto ou desonesto, tanto faz, porque eu vou ser enterrado por $10. Eu vou nascer, crescer, reproduzir e no final vou morrer. Agora, a Bíblia vai trazer um pensamento parecido também, que está aí em 1 Coríntios 15:32. Um pouquinho para frente. Isso, um pouquinho para frente dos versículos que foram lidos aí, 1 Coríntios 15:32, que diz assim: ó, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, essa lição ela abre na parte de domingo aí, mostrando o quê? Existe no mundo um pensamento onde não há esperança. E se você não tem esperança, é muito perigoso, porque você pode adotar qualquer tipo de conduta na sua vida, porque no final tudo vai ser tanto para um como para outro, para bom, para mal, tudo igual. Elton, interessante essa questão da esperança. A esperança, ela move tudo, né? Tudo. Sem esperança não tem nada, né? Mas a gente vê assim muitas pessoas trocando essa esperança e as bênçãos que Deus quer derramar, não somente nessa vida, mas para a vida eterna, por coisas deste mundo, né? A gente vê, por exemplo, Esaú lá no Antigo Testamento trocando a herança que ele iria receber por coisas dessa terra, né? E tem muitos cristãos fazendo isso. Acham que é muito pesado, né?
está exigindo muito, está me limitando. Satanás lançou isso lá no Éden, né? Deus está querendo fazer vocês perderem muita coisa. E, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo isso. Então, assim, a salvação não depende de nós. Depende de quem? De Cristo. E Ele supre as nossas necessidades. Agora, a gente tem que entregar o coração para Ele, e Ele vai fazer a obra. Até nessa parte de domingo, né, Elton, elevando um pouquinho mais do que você está falando, aqui mostra as garantias que é a ressurreição de Cristo, né? Para dar essa certeza para nós dessa salvação que você está falando, dessa garantia que é Cristo Jesus, né? Aí tanto assim que uma das perguntas é ao Cristo ressuscitar, né? Qual é a garantia que ele nos oferece? Eu acho isso interessante. Temos garantia, a gente tem um passaporte. E eu acho muito interessante também, Elton, quando eu vi uma frase uma vez, eles estavam prendendo alguém, tirando a liberdade dessa pessoa, de um cristão. Isso foi, se não me engano, na Índia ou China. E essa pessoa disse, né, olha, vocês podem prender meus pés para eu não conduzir a palavra lá. Mas os meus pensamentos, a minha certeza, a minha esperança, ela vai estar fora dessas grades. Amém. Interessante quando a gente vê essa esperança que Cristo traz para nós, né, Elton? Isso é muito importante. A gente tem que ter esse tipo de esperança, né? Agora, para ter esse tipo de esperança, a gente tem que ter relacionamento com Jesus, né? Estudo da palavra, oração, igreja, pregar a palavra. Isso aí fortalece a nossa vida. Olha esse estudo que a gente está tendo, né? Como isso aí muda a nossa visão, perspectiva de vida. Esse mundo vai de mal a pior. A gente está vendo o que está acontecendo. E tem pessoas que estão assim, achando que está tudo normal, que está tudo... não é assim mesmo, não. É Jesus falando, sacudindo a gente, falando, vamos em frente que o negócio está vindo, está acontecendo. Aí falando tipo aquela frase que o João acabou de falar, né? Comamos e bebamos porque amanhã vamos farrear, vamos pra gandaia, porque depois vai Deus passar, vai morrer mesmo. E a Bíblia dando uma esperança tão grande. Joel, agora você... Olha que texto que diz aqui, está em Meditação Matinal de 1956, página 349. O céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Explica esse troço para mim aqui. Para quem? O que é isso? O que esse texto quer dizer para a gente? Se nós não compreendermos o valor que o céu tem, né, nós vamos perder tudo mesmo. E assim, a promessa que nós estamos estudando desde a semana passada é vida eterna. O que é que se compara à vida eterna? Nada, né? Nada. E se nós perdermos a vida eterna, perderemos tudo. Olha, dizem os que fizeram a vida de Fred Mercury, como é que fala? Quando escreve biografia? Biografia. Que diz que uma das frases que ele diz antes de morrer, que ele daria tudo que ele tinha só para mais um dia. Imagina? Só para mais um dia. E aqui me lembra uma história do pastor Bouillon. Lembra quando ele foi fazer, ele estava estudando e um professor francês, que sabia que ele era pastor, ficava provocando ele direto, né? Direto. E, né, que céu, que nada, que é isso, não existe isso, não existe isso. Diz que apertou ele tanto que não tinha mais o que falar. Aí, de repente, Deus mandou um negócio para ele e falou assim para o pastor assim, olha, para o professor, imagina, se você tem um filho drogado, certo? Eu creio em Deus. Se eu tiver isso, eu tenho para onde ir. Para mim não é o fim. Mas imagina, se você tiver um filho drogado, você já foi no melhor médico, melhor hospital, melhor psiquiatra, melhor psicólogo, nada resolveu. Para onde você tem que ir? Você não tem nada, você não crê em Deus. Aí ele conta que o professor começou a chorar e saiu da sala. Depois ele descobriu. O professor tinha um filho de 22 anos drogado. O pastor Bouillon tinha para onde ir. O professor não tinha para onde ir. Essa esperança de Cristo na Bíblia é o cantinho que a gente tem para onde ir. Eu acho isso aqui fantástico. E pegando vocês dois, olha o que o texto do Espírito de Profecia fala no Patriarcas e Profetas. Esaú representa Aquiles. Esaú, lembra, irmão de Jacó? Você falou dele semana passada, certo? Que trocou toda a herança que ele tinha por um prato de lentilha. Ellen White diz assim,
Esaú representa aqueles que dão pouco valor à redenção adquirida por Cristo e estão prontos para sacrificar sua herança no céu pelos bens passageiros da terra. Olha o cuidado que nós temos que ter. Que Deus abra os nossos olhos, sabe, para essa certeza da vida eterna. Segunda-feira, eu sei que o Jorge já está se coçando lá, eu também. Esses dois aqui, ó, é uma figura. Vocês tinham que estar aqui ao vivo para ver, certo? Virei outra vez. Vamos lá. João 14, de 1 a 3. Eu acho lindo isso aqui. Qual de vocês dois? Qual de vocês dois quer livro? Joel, Elton, quem se prontifica? Bora lá, Joel. Vai, Elton. Elton já pegou a Bíblia, ele vai na Bíblia, não vai na lição, não, vai na Bíblia, né, Elton? João 14. É João 14, de 1 a 3. O nosso versinho preferido. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Joel, já que ele leu, comente. Gostou, Elton? Gostei. Bom, a gente pode fazer um contraste, domingo e segunda, aí, entre esperança e falta de esperança, né? O contexto, quando Jesus diz esses versos aqui para os discípulos, ele já está se aproximando. Jesus ele passa alguns capítulos ali do livro de João, 12, 13 em diante, ali, preparando até o 17, a oração sacerdotal, preparando os discípulos para a partida dele. E aqui ele faz uma promessa, né, de que ele iria, mas voltaria. Ô Jefferson, a esperança em Cristo Jesus, na volta de Jesus, ela não vai ser vazia. Ela vai mudar a cosmovisão da minha vida, se eu acreditar nisso verdadeiramente. Porque eu vou pensar diferente. Assim como aqueles que não têm esperança vão comer, beber, farrear porque vão morrer, não tem propósito de vida, aqui vai acontecer algo totalmente inverso. Vai mudar a minha cosmovisão, as minhas ações, o meu preparo, o meu modo de agir no meu serviço, na minha família, com os meus amigos, com os familiares. O contexto geral da minha vida, né, vai ser outro. Porque tem mais. A Bíblia traz para nós, para que Jesus venha a esse mundo, é necessário o quê? O evangelho ser o quê? Pregado, né? A todo povo, nação e língua. Se eu acredito que Jesus venha a esse mundo, se ele está preparando um lugar para mim, e se depende do evangelho ser pregado a todo mundo para que ele venha, como é que eu passo a viver? Pregando. É aqui que eu penso que muitos cristãos não entenderam ou não acreditam verdadeiramente, e eu me incluo nesse meio também, que Jesus vem a esse mundo. Porque a partir do momento que eu tenho a plena convicção, certeza, compreensão dessa promessa, e que para que isso se cumpra o evangelho precisa ser pregado, precisa mexer comigo de alguma forma. Aí parece até Paulo falando, você usando essa expressão, achei muito legal, porque me parece até Paulo aconselhando Timóteo, Paulo dizendo para Timóteo, se você pegar 2 Timóteo capítulo 4, se eu não me engano, verso 2 ou 3, Paulo fala para ele, pregai sempre, em tempo e fora de tempo. E fora de tempo. Porque é toda hora a necessidade que nós temos de pregar e falar da palavra de Deus. Interessante isso. Daí, Elton, como é que nós, como igreja, Elton, nós estamos fazendo isso, né? Quando a gente fala da brevidade de Cristo, né? O que isso mudou na tua vida e o que isso pode mudar na vida de todos os nossos amigos e familiares, Elton? Eu estou falando na tua porque eu conheço a tua história. Então, a diferença é total, né? Então a gente vê assim, quando a gente tem essa fé, essa certeza, o Espírito Santo mexe com o nosso coração e a nossa vontade é de anunciar isso, né? De falar às pessoas. Eu posso ler um pedaço aqui do texto de Testemunho para a Igreja? Ó. A crença na iminente vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu não levará o verdadeiro cristão a se tornar negligente e descuidado nas atividades comuns da vida. Os que esperam que aguardam o breve aparecimento de Cristo não ficarão ociosos, mas serão diligentes nas atividades. Seu trabalho será feito de maneira cuidadosa e honesta.
com fidelidade, prontidão e perfeição. Mas isso, por mim ou não, consegue, né? Nós não conseguimos. Isso vem de quem? Da graça de Cristo Jesus, do poder do Espírito Santo. E a gente tem que pedir isso. Hoje as pessoas estão preocupadas com isso, é dinheiro para isso, comprar aquilo. Jesus deu exemplo lá da época de Noé, né? Casavam, davam os casamentos. O que ele estava querendo dizer com isso? Que as pessoas estavam se importando mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. A gente vê isso hoje? Não vê, isso acontece. E a gente tem que ter o quê? Pedir para o Espírito Santo colocar essa esperança, essa vontade de que Jesus está voltando logo e as pessoas têm que conhecer. Então, isso muda a nossa vida. A nossa visão é prioridade. E isso traz paz, e amor e tranquilidade para nós. Amém, amém. Joel, a gente fala da brevidade da volta de Cristo. Por que Jesus ainda não veio? Bom, 2 Pedro 3, ali a gente tem alguns versículos do 8. Pedro ele vai mostrar para a gente que o tempo, para nós, é de uma maneira. Aí diz assim que, para Deus, 1000 dias, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. A gente está aí, a partir dessa promessa, cerca de 2000 anos a partir da promessa. Para nós, para você é 2000 anos? Eu não. Quantos anos você viveu? Eu até agora 51 anos, então, eu espero isso. E você crê nessa promessa desde quando? Meus pais colocaram desde criança, mas eu lembro dela desde a minha meninice, né? Tá, então vamos pôr aí 40 anos? Isso. Tá, 40 e poucos anos. Elton, há quanto tempo o Elton já é uns 100 você anos, acredita na volta de Jesus? Quanto tempo Jesus está demorando para você? Para mim, 22 anos. 22 anos. Para mim, aí também cerca de 40 e poucos anos. E para Deus, quanto tempo que é? Não, se 1000 anos para ele é como um dia é como 1000 anos, 2000 anos para ele são como 2 dias. 2 dias. Entendeu? Então, assim, acho que mais do que a questão tempo, nós precisamos entender a questão momento. Em todas as épocas, depois que Jesus fez essa prova, haviam evidências de que Jesus retornaria, independente da época. Os discípulos aguardaram Jesus, a vinda de Jesus. Os tessalonicenses aguardaram a vinda de Jesus. Os reformadores, os mártires, aguardaram a vinda de Jesus. Lutero dizia que dali 100 anos Jesus ia vir. Nós aguardamos a vinda de Jesus. O momento mostra evidências de que Jesus vem a esse mundo em todas as épocas. É lógico que vai chegar um momento onde isso vai se concretizar. Mas nós temos evidência. Então, assim, eu gosto de, se eu não me engano, o pastor Ivan Saraiva, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi dele, não sei se é dele, mas ele diz o seguinte: Jesus não demora mais do que uma vida. Esse é o tempo da volta de Jesus. E está no CD Arauto dos Reis, amei essa mensagem dele. Elton, ele enrolou, certinho, falou muita coisa. Jesus não veio por causa do quê, Elton? O que Pedro fala para nós? Pedro fala que ele é longânimo, ele é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. Ou seja, ele quer paciência da nossa parte, porque muitas vezes eu não estou pronto. Muitas vezes nós não estamos preparados por nossa negligência. Então, ele tem um momento certo. E tem gente que fala assim, não tem nada disso não. Né? Deus, ele tem o tempo dele. Claro que tem. Que nem o Joel falou ali. Mas ele 2000 anos, igual ele falou, 2 dias, nada. Deus não está preso a essa limitação de tempo. Eternidade, não existe isso para nós. Agora ele está dando oportunidade para nós. Então, quer dizer, se tem alguém que espera, não é nós, é isso? É Deus. É Deus. Se tem alguém que espera para voltar, é Deus. Eu vou morrer ali, já vou esquecer, porque eu não vou lembrar nada, mas Deus vai estar lá com o meu nomezinho na palma dele, falando, nossa, eu tenho que ir lá buscar o Jefferson. Eu tenho que ir lá buscar o Joel. Eu tenho que ir lá buscar o Elton vai primeiro que nós, né? Porque nós é. Não. Entende? Eu acho muito interessante essa questão, mas nós temos que ter cuidado com isso. Jesus não voltou porque ele é longânimo,
o texto que diz assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos chegarão ao arrependimento? Não. Jesus vai esperar sempre as pessoas chegarem ao arrependimento? Aí o texto continua. Virá, entretanto, como ladrão, ou seja, independentemente de que as pessoas cheguem ao arrependimento, ele espera que chegue. Mas o que o texto quer dizer para nós? Vai chegar um momento também Deus vai dizer que vai encerrar. Que Jesus vai voltar mesmo todos não estando preparados, mesmo muitos não estando preparados. Então isso precisa mexer com quem? Comigo? Ele apontou para mim, Elton. Não, eu fico com quem? Para Você nós. viu? Conosco, né? Olha só, meus amigos, aqui, ó. A crença na iminente vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu não levará o verdadeiro cristão a se tornar negligente e descuidado nas atividades comuns da vida. E ela continua: os que esperam, que aguardam o breve aparecimento de Cristo, não ficarão ociosos, mas, lembra, Joel, que você falou? Mas serão diligentes nas suas atividades. Seu trabalho não será feito descuidado e desonestamente, mas com fidelidade, prontidão e perfeição. Aí fecha o que vocês dois falaram. Quando eu tenho a certeza da volta de Cristo, eu sou útil. Lembra que você falou? A utilidade. E você diz que aquele que crê na volta de Jesus faz o quê? Age como alguém que espera para daqui a pouco. O conselho de Pedro, Pedro 3,12. Esperando e apressando. Aguardando e apressando. Interessante, né? Porque esse mundo tem muita gente sem esperança, né? Eu acho interessante que tem gente que aceita Jesus. Antes tinha uma vida alegre, feliz, aquela coisa toda, né? Aí aceita Jesus, fica triste. Parece que a pessoa murcha, assim, acaba a luz, assim, no mundo ela estava toda feliz. E Jesus quer dar a bênção para nós, assim, de nós sermos luz, ser o sal na vida das pessoas, ser alegre, feliz, levarmos alegria para as pessoas. E aí a gente mostrar que nós somos felizes porque temos a Jesus. E mostrar que esse mundo, a solução é Ele. Agora, se nós temos cara fechada, né? A gente não conversa com muita gente. No trabalho, fica implicando todo mundo aí e a gente dá um mau testemunho. Né? As pessoas querem ver a distância de Jesus daí, né? Aí fala, mas esse Jesus... Querem ser Jesus e não. Quando você era do mundão, isso era muito mais interessante do que você está aí. Então, a gente tem que pedir para o Espírito Santo. Amor, alegria é do Espírito Santo. Né? Amém. Terça-feira, vem falando assim: eu o ressuscitarei. E o texto, ó, você pode abrir a sua Bíblia aí em João 6. Sérgio está ali, o quarto livro da Bíblia, tá, do Novo Testamento, João 6, 39 e 40. Olha que interessante, Jesus falando: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E olha aqui a afirmação que Jesus fala: Joel, é contigo agora. E eu o ressuscitarei no último dia. Duas vezes essa afirmação. Duas vezes, assim intercalado. E se eu continuar o texto lá embaixo, está de novo: eu o ressuscitarei. Que certeza é essa, Joel? A Bíblia, quando ela repete, né, as repetições bíblicas, elas são para dar ênfase em algum ensino que Jesus quer nos trazer. Nós temos grandes religiões que surgiram e que, né, estão aí no mundo, os grandes movimentos religiosos fora do cristianismo. Qual deles afirmou que ressuscitaria alguém? Qual líder religioso? Eu fiquei pensando assim, quem se atreveu a dizer que ressuscitaria e que daria vida eterna? Nenhum. Quem o se atreveu? Diz que morre e vai lá para o paraíso com as 7 mulheres, que a alma vai. Sim. Os outros lá também, tudo assim, a alma. Jesus falou: eu ressuscito. Então é algo, né,
magnífico, é algo que vai fugir mais uma vez da nossa compreensão. Agora, Jesus está falando, eu traz para uma... E quando ele usou esse eu, era o eu sou do Antigo Testamento, que é o Deus autoexistente, o Deus eterno. Essa expressão era conhecida entre os judeus ali como uma afirmação de que ele era Deus. Automaticamente ele se afirmava como Deus. Então, assim, mais uma vez, Jesus está nos convidando a termos um relacionamento com ele, porque a afirmação de que quem vai ressuscitar é ele. E eu acho interessante aqui, Joel, e Elton vai me ajudar aqui agora, que Jesus aí nessa lição, ele traz alguns aspectos daqueles que ressuscitarão, que ele vai ressuscitar. Ele traz assim, eu acho interessante na forma como ele traz ali, alguns aspectos, 3 em particular, né? O Elton, o que Jesus fala? O pão, o que o pessoal vai fazer com o pão mesmo? Que ele disse, eu sou o pão para quê? O que as pessoas tinham que fazer com o pão, Elton? Que ele falou, eu vou, como é que o cara, tem que comer, não tem o pão? Tem eu achei comer. interessante a forma que Jesus colocou esses 3 aspectos na lição, né? Eu sou o pão da vida. E pão só serve para quem come, né? E aqui a lição fala que se apresentou como o grande eu sou, né, do Antigo Testamento. Em segundo lugar, Jesus explicou que a vida eterna pode ser assegurada nele. Quem vem a mim e quem crê em mim terá essa bênção. Isso. E finalmente vinculou o dom da imortalidade com a ressurreição final, assegurando 3 vezes, eu estarei o último dia. Ou seja, pão, ele, caminho da vida, e ele é a vida, ou seja, quem me comer, quem me ter, é isso, né? Isso, ter Cristo no coração. Então é muito bonito isso. Eu achei isso muito... Não depende de nós, depende dele só, né? de entregar a vida para ele. A nossa parte é entregar, né? E buscar Jesus, né? A gente tem a nossa parte, mas ele faz tudo por nós, né? Essa parte foi um divisor de águas na vida de muitas pessoas naquela época. Quando termina esse embate teológico que houve ali com os judeus, a Bíblia diz que muitos, a partir daquele momento, deixaram de seguir a Jesus. É onde depois Jesus vira para os discípulos e fala, e vocês vão me deixar de me seguir também? Aí Pedro fala, nós, para onde nós iremos? Porque só tu tem a palavra de salvação. Então, Jesus traz a analogia ali do pão, o texto cita a analogia ali do maná. Sim. Jesus está convidando aquelas pessoas a terem um relacionamento. Ele faz a analogia do pão e ele fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. E a gente sabe que isso é relacionamento com Cristo. Sempre, com Deus. Né? Sempre. E é uma coisa que eu gosto de ver o Elton falar, né? Se entregar, né? Ele faz assim como... Quer dizer, é uma coisa tão simples. E a gente cria obstáculos para não fazê-lo, né? Cria obstáculos. O maior obstáculo é o próprio eu. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero da minha forma. Quer dizer, por isso que diz, né? O evangelho é muito simples, mas a gente só gosta de coisa complicada, já viu? Isso. Aí complica tudo, acaba se perdendo. No livro Meditação Matinal, página de 1965, desculpa, página 106, diz assim: os que permitem que Deus opere neles crescerão até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Amém. Toda a faculdade da mente e do corpo será usada no serviço de Deus. Que texto, hein? Amém. É o que vocês estão falando. Comer Jesus, ter Ele como caminho, como centro da vida, a esperança que nós vimos no domingo. A gente vê, Jesus deve ter sofrido muito nessa época, né? Porque ele falava para líderes, eles não entendiam isso, né? Eles achavam que era outra coisa. Jesus estava falando de comer carne humana, canibalismo, nada disso, né? Palavra de Deus, né? Eles não entendiam e Jesus deve ter sofrido muito porque o povo dele não entendia. Era para entender e não entendia porque fugiram da palavra, né? E isso foi muito triste. E eu acho interessante essa questão de comer. Em Salmos diz como maçãs de ouro, em salvas de prata
assim são as suas palavras, ou as palavras, ditas a seu tempo. Ou seja, a maçã você faz com o que com uma maçã? Você ingere, você degusta, certo? Para daí ela se tornar o quê? Algo benéfico para a saúde, para nós, né? Ou seja, Jesus é isso, a palavra de Deus, esse é comer da palavra de Deus. Tem um negócio aqui, Joel, você que entende mais disso, ao som da trombeta. Veja só, o morto está morto. Está lá, 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não importa. Diz que é o som da trombeta. E ouvindo o arcanjo, os que morreram em Cristo, me explica esse negócio, como é que ele vai ouvir se ele está morto? Como é que Lázaro ouviu a ordem dada? Interessante, né? Não, é muito complexo. A gente, essa questão da trombeta, a trombeta era dada quando se ordenava algo, né? Ali no Antigo Testamento, as trombetas tinham vários modos de se trocar a trombeta e cada uma delas era com uma ordem. E aqui em Tessalonicenses vai dizer que dada a ordem do Senhor, dada a ordem, né? E ouvida, quando se ouvir a trombeta de Deus, o próprio Deus descerá dos céus. Agora, complementando, não te interrompendo, agora você vai complementar para nós aí. Eu fiz essa brincadeira para chamar a atenção, porque os Tessalonicenses, eles criam o seguinte, que só ia para o céu se estivesse vivo, certo? E se morresse, perderia a oportunidade de ir para o céu. Então, quando Paulo escreve para eles, aos Tessalonicenses, e fala do som da trombeta, fala de Cristo vindo, não seja ignorante. Imagina a alegria para eles, Joel. Imagina você e sua família aguardando a volta de Jesus. Vai morrendo todo mundo e você sabe que só vai ouvir o que tiver vivo. Aí morre todo mundo, fica só você. Qual o propósito, qual o desejo de se herdar a salvação numa situação dessa? Então, naquela época já surgiam ali ensinos, com certeza eram ensinos que surgiam, que eram, né, ensinos errados a respeito da volta de Jesus. Naquela época, Paulo já lidava com essas situações de uma interpretação errada sobre a volta de Jesus. E aí ele vem trazendo um texto maravilhoso, né, dizendo que ninguém vai primeiro que o outro, mas que quando Deus descer do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é chique. Nós, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados e juntos nós seremos arrebatados para o encontro com Ele nos ares. Olha que chique. Elton, imagina, Elton, aqui, ó. Uma das coisas que mais me deixa, quando eu falo sobre a ressurreição, eu falo isso de coração. O que eu agradeço a Deus é que primeiro Ele vai ressuscitar os outros. Enquanto se eu estiver vivo, e oro para Deus que esteja, eu vou estar ali com o meu corpo carnal, minha mente carnal, meus olhos carnais. Imagina, vendo ressuscitar pessoas assim que morreram faz 50, 60, 70 anos, sem... Que milagre doido é esse, Elton? Pois é. Que alegria vai ser isso? Aqui fala assim no comentário de Ellen White, a fé pela qual vivo. Meditação matinal. Todos os preciosos mortos, desde o justo Abel ao último santo que morreu, acordarão para a gloriosa vida imortal. Imagina que cena. Vai ser lindo demais. Eu vou te contar. E tem gente querendo trocar isso tudo por essa vidinha, esse mundo. 50 anos, assim. 60 anos, 80 anos de prazer. Aqui vai ser algo indescritível, né? Vai ser algo maravilhoso. Cena jamais vista no mundo, no universo. Então, assim, vale a pena entregar a vida para Jesus e pedir para Ele mudar o nosso coração, né? E eu tinha muita vontade de participar disso, viu? Você quer ressuscitar ou você quer estar vivo? Tanto faz. Eu sou curioso, eu quero estar vivo porque eu quero ver você ressuscitar, Elton. Então tá. Marcado, então? Marcado. Eu vi que você está querendo, pode falar. Nesse contexto de um erro teológico da época já sendo, né, trabalhado ali por Paulo, para orientar, para que ninguém perdesse a esperança, para que ninguém fraquejasse ou agisse de forma relapsa em relação à volta de Cristo. Assim, hoje nós temos muitas dificuldades em se compreender isso. A lição trouxe um ponto aqui. Na verdade, trouxe mais, mas eu vou citar um aqui. Ó. Muitos
que aceitam a teoria da imortalidade natural da alma, ou seja, quando nós morremos, morre só o corpo e não a alma. A alma é imortal. Sugerem que Cristo, em sua segunda vinda, trará consigo do céu as almas dos justos mortos, que já estão no céu com Deus. Desse modo, essas almas poderão ser reunidas em seus respectivos corpos ressuscitados. Aí eu vou deixar com vocês isso aí. Não, você que explica. Eu já fiz a pergunta antes de você fazer, porque eu sabia que você ia fazer para nós, Elton. Tal interpretação não está em harmonia com os ensinos. É que eu acho interessante que ele diz assim, a razão pela qual os cristãos tessalonicenses podem ter esperança ao prantear os membros mortos de sua igreja é que Deus os trará, isto é, ele ressuscitará os crentes falecidos e fará com que estejam presentes na volta de Cristo, de modo que estarão com ele. O que se sugere é que esses crentes mortos não estarão em algum tipo de desvantagem na volta de Jesus, na volta de Cristo, mas estarão com ele de tal forma que compartilhem igualmente com os crentes vivos da glória associada ao seu retorno. Se a alma dos justos mortos já estivesse com o Senhor no céu, Paulo não precisaria mencionar a ressurreição final como esperança cristã. Ele poderia ter apenas mencionado que os justos já estavam com o Senhor, mas em vez disso afirmou que, mediante Jesus, os que dormem serão ressuscitados dos mortos no fim dos tempos. Amém. Isso precisa ser compreendido. Os mortos estão mortos, corpo, não existe uma alma que permanece. Não haveria sentido uma ressurreição se eles já estão com Cristo. Para que descer? E por que ressuscitar um corpo aqui separado de uma alma para trazer a alma e encaixar de novo dentro do corpo? É algo que, não, além de não ser bíblico, não tem lógica, né? Seria muito estranho isso acontecer. E sabe o que é o mais... E isso que o João falou é muito importante. E também a gente vê nessa questão do tema doutrina, que fala do arrebatamento secreto, né? E a gente vê que a Bíblia não traz nada de secreto com o que vai acontecer. E vai ser muito barulhento, né? Som de trombeta, da Apocalipse nos fala que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então nada vai ser secreto, vai ser... Os mortos vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Então vai ser uma coisa assim, uma coisa sem igual, nunca visto. E aí tem essa doutrina que não é bíblica. E tem muitos aí que creem nisso. Tem até filmes, né? Tem um best-seller aí, né? Por isso que na semana passada eu quis falar a questão, às vezes nós somos doutrinados por filmes, por desenho, e distorce tudo que a Bíblia fala, né, Elton? Distorce tudo. Então a gente tem que, por isso que a gente tem que firmar na palavra para não sermos o quê? Enganados, né? A Bíblia precisa ser nossa regra de fé, certo? E nós precisamos tirar a base daquilo que nós acreditamos na Bíblia. Então, eu vou ler 2 textos aqui, a questão dessa... O Elton entrou no assunto aqui do arrebatamento secreto. Vamos lá. Tessalonicenses diz que, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Então, ali aparece uma trombeta. E uma trombeta faz barulho. Faz barulho. Agora, olha o que fala, afirmando essa ideia de que não será secreto. Olha essa ideia, olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 31. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. Mateus 25, versículo 31 também, diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todos os anjos com ele. Apocalipse 1, verso 7 diz que eis que venho com as nuvens do céu e todo olho o verá. Jefferson e Elton, a teologia do arrebatamento secreto ensina que nós vamos estar aqui fazendo podcast. Aí eu subo, vocês 2 ficam. Tá bom. Tá bom. O Kevin sobe, nós 3 ficamos. Pode ser também? Tá bom, melhor não dar briga. Ele vai desaparecer. E a igreja que ficar aqui terá um período de tribulação onde terá oportunidade de salvação. Qual que é o risco de nós
entendermos que depois da volta de Jesus haverá uma segunda chance. Qual que é o risco disso? Morrer perdido. Porque eu vou estar esperando vir um arrebatamento, vou estar esperando isso. O ser humano brasileiro, vou dizer assim, que eu não conheço os outros nações. Não, né? Mas o ser humano brasileiro, E mineiro? ele é mestre, É de Varginha aí, nós conhecemos. ele é mestre em procrastinar, não é? Deixar para depois, para a última hora, para o último momento, não é? Sim. Brasileiro. Então, assim, se nós temos a oportunidade de uma segunda chance, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos viver? Acreditar da semana passada. Não, do início. Comamos e não, vamos morrer mesmo. Mas... E aí você fica... não, na tribulação eu mudo de vida. Não é assim. Isso é um ensino que o inimigo tem difundido e talvez as pessoas não se preparem da forma correta para ter um encontro com Deus. Eu quero deixar lembrado aqui que nós vamos tratar em algumas lições daqui, já estamos quase chegando nelas, sobre textos difíceis da Bíblia, sobre morte, certo? Que vai ajudar a esclarecer muito esse assunto. Muito, muito, tá? Agora, a gente indo para o finalmente. A gente viu que ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Eu fico pensando aqui, o lugar mais triste do mundo vai se tornar o lugar de encontros. Um lugar maravilhoso. E vai ser assim, a gente pode imaginar, eu conheço uma pessoa que há pouco tempo perdeu um filhinho de 1 ano, criava com o maior amor, o maior carinho e ficou doentinho e morreu. Imagina uma mãe recebendo uma criança assim, né? Lá no cemitério, que é a coisa, e o anjo vir entregar a criança para ela, né? Então, assim, mas o que eles falam para ela? Ele está lá, já é uma estrelinha lá no céu, aquela coisa. Mas se a gente firmar na palavra de Deus, que esperança maravilhosa que é essa? Se ela entender isso aqui e colocar na vida dela que Jesus é a ressurreição e a vida, o filhinho dela vai estar com ela naquele dia glorioso. Não tem esperança melhor que essa, né? Então, assim, vai ser um lugar de maior alegria, como nunca se viu, né? Imagina que coisa mais maravilhosa. Elton, eu fico aqui pensando em 2 moças que saíram de São Paulo para pregar o Evangelho no Rio Grande do Sul. Indo de Florianópolis para o Rio Grande do Sul, há uns 20 anos atrás, era uma estrada, que é simples que fala, né? Mão dupla. Foram, e uma estava ainda falando com a mãe, né? Mãe, ó, logo a gente volta, tá? Logo a gente volta. E a mãe perdeu as filhas. Fico imaginando agora o retorno delas ao colo, né? Ressuscita. Imagina, se você se perdeu alguma coisa, alguém, né? Às vezes, marido que saiu para o trabalho, a esposa ficou em casa esperando, nunca mais voltou para beijá-la. Deus vai ressuscitar, né? Sabe, quando fala, a lição vem falando do encontro eterno, eu fico pensando assim, que coisa mais linda. Maravilhoso. Vai ser a gente encontrar as pessoas você também perdeu agora esses dias. Imagina que coisa mais gostosa. Jesus fala assim, Josão, tá aí. Jefferson, tá aí. Elton, tá aí. Kevin, tá aí. Nossa, eu vou, deixa pra lá. Eu me emociono. Vai ser coisa mais, para mim é o mais lindo da vida eterna. Para mim é a ressurreição, é o encontro e depois olhar para Jesus nas nuvens do céu e dizer, estamos aqui. Amém. Mas isso aí vai ser feito de forma secreta, tudo isso, viu? Você está ficando doido. Não tem sentido. É muito barulho. Né? Não tem sentido. O momento mais glorioso que a Bíblia ensina, que a Bíblia nos mostra, a grande esperança do cristão, ele ser um momento secreto. Jesus vem de forma visível, de forma audível e de forma literal. Não vem de forma espiritual, não vem, né? Não é os olhos da fé que vão ver, são os... Nós precisamos agora já ir para o encerramento. Olha, está muito gostoso. Eu sei que você está aí também assim animado, né, com tudo que a gente está falando, tudo que a lição fala, tudo que a Bíblia fala.
mas nós temos que encerrar, né? Joel, o que você escolhe dessa lição, porque é difícil, né? Se vira aí, para deixar para os nossos amigos como a mensagem principal da lição para eles. Jefferson, eu estou cansado, sabe? Acredito que a grande parte da humanidade esteja cansada. Não é um cansaço físico, é um cansaço que vem através das indignações, das tristezas, das decepções, das injustiças. Quando nós olhamos a sociedade, o que ela tem se tornado por conta do pecado, e nós vemos um mundo que empurra a humanidade para essa situação, a gente acaba ficando cansado mentalmente, emocionalmente. E a Bíblia, quando ela traz a promessa de que nós seremos transformados na volta de Jesus, gostaria de convidar a todos que estão participando aqui conosco a exercitarem a mente no que seria essa transformação. Quando Paulo diz que transformados seremos no abrir e fechar de olhos, ou ressurgiremos transformados, incorruptíveis, porque é necessário que o que é mortal se revista de imortalidade e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Se nós exercitarmos a nossa mente nessa direção e olharmos ao nosso redor entendendo que tudo isso terá um fim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para nós nessa lição. Nós seremos transformados. Amém. Ótima mensagem. Elton, qual é a sua mensagem para os nossos amigos, para todos nós aqui? Então, Jesus falou em João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa lição é a vitória de Jesus, né? Como é que a gente pode ter bom ânimo, igual já falou, num mundo em que a gente vê tanta coisa, tanta injustiça, tanta coisa errada? É olhar para Jesus. A esperança é Ele. Então, às vezes, a gente pode estar falando com alguém que está doente, perdeu um ente querido recentemente, pode ser alguém que está assim, desanimado, mas Jesus venceu por nós. E nós vamos vencer por causa dele, dos méritos dele. Amém. E está chegando o fim. Não demora muito não, Jesus está aí chegando. E nós temos que levar um chacoalhão do Espírito Santo para termos a vida e a vitória. Amém, Elton. Elton, eu vou pegar um pouquinho de cada um de vocês, que está aqui no Grande Conflito, página 534. Olha que mensagem Deus deixou para nós. Crianças serão levadas pelos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte, por longo tempo, se encontrarão para nunca mais se separarem e, com cânticos de alegria, subirão juntos para a cidade de Deus. Amém. Olha que linda. E ela continua aqui. O doador da vida vem para quebrar as cadeias da sepultura. Ele trará para fora os cativos e proclamará: eu sou a ressurreição e a vida. E eis ali a multidão ressuscitada. Sabe, Deus, Ele deixa sempre a melhor parte do bolo por último. Já te salvou, já te deu perdão, te dá a paz, te dá a alegria que você precisa para viver. Ele te dá tudo isso. Confia nele, creia nele, ele vai fazer isso para você. Mas Deus sabe que todos nós temos saudades. Todos nós. Saudade de alguém que amamos e perdemos. No nosso coração há um vazio que nada preenche, é a saudade de Jesus. E aqui nessa lição mostra que esse dia de se matar a saudade está chegando. E a lição convida você para se entregar para Jesus, que você escute o apelo do nosso amigo Joel, do nosso amigo Elton, o meu apelo, o apelo da lição, o apelo do Espírito Santo, dizendo: filho, venha, vamos juntos, vamos matar as saudades. A minha é agora, e logo, logo,
de alguém que você chora até hoje de saudade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que no meio às vezes da negritude da vida, você consiga enxergar que esse dia está acabando e logo, logo, o dia do encontro, o melhor de todos os encontros, está chegando. Amém. E pode ser amanhã para você. Então, hoje é o dia de eu e você se entregarmos para Jesus. Vamos orar? Papai do céu, ó, como é bom, como é suave, como é gostoso nós termos essa certeza que a Bíblia nos dá. Ó, eu tenho muita saudade de pessoas que perdi. Eu sei que quem está aqui comigo também, quem está em casa, quem está nos acompanhando também tem saudade de pessoas que perderam. Mas é tão bom saber que Jesus é o Deus dos encontros. Por favor, Deus, dá-nos a vitória sobre o pecado. Faça com que, ou vivos ou mortos, não importa, mas quando Jesus voltar, ou sejamos ressuscitados ou transformados, que possamos, em primeiro lugar, matar a saudade de Ti, ó Jesus. Saudade que saiu lá, Adão, depois o pecado teve, cada um de nós temos. E depois a saudade das pessoas que perdemos nesse trajeto da vida que temos aqui. Por favor, dá-nos a glória da salvação. Dá-nos essa certeza. Transforma o nosso ser, derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós. Visite todos os nossos amigos que estão em casa, que estão na rua, que estão no trabalho, que estão nos ouvindo agora. Visite cada um deles, conforte o coração e, por favor, coloque neles a esperança da Tua volta, que é o que vai dar sentido tanto para eles como para nós. E nós suplicamos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Tudo bem? Sábado que vem, mesmo dia, mesmo local, mesmo canal. Indica para os amigos, tá? E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.